você não vai viver pelo que você vê, você vai viver pelo que você diz. 2 Coríntios 5:7 nos diz o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Amados, a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:13 diz que nós temos o mesmo espírito de fé, pelo qual diz: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. É a vontade de Deus que você declare pela fé o que Ele prometeu em sua palavra. A palavra de Deus ela é clara ao dizer em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, o seguinte. Romanos capítulo 10, versículo 9, as seguintes palavras, a saber, a partir do versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não é a vontade de Deus que você fique doente. Não é a vontade de Deus que você ande derrotado. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não vai viver pelo que você vê, você vai viver pelo que você diz. Você não vai viver pelo que o diagnóstico do médico disse. Talvez o médico te deu alguns meses de vida, algumas semanas de vida e te disse: você vai viver até tanto, tanto e tanto, e você não vai sobreviver. Mas você não vive, como lemos no texto de 2 Coríntios 5:7, você não vai viver pelo que você vê, mas você anda por fé, você anda na medida da fé. Paulo ele diz em Romanos 12, versículo de número 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu te pergunto, como está a sua fé? Jesus em Lucas 17, os discípulos perguntam a ele: Senhor, dizem a ele: Senhor, acrescenta-nos a fé. E o Senhor Jesus lhes diz: se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta moreira, ou esta montanha: passa-te daqui para colar, e ela haveria de passar, e nada será impossível. Você crê, você tem fé que tudo que você fala na oração, você crendo, você recebe, como está em São Mateus 21:22. Você crê que tudo que você pede, você não duvidando, como está em São Marcos 11:23 e 24. Você falando pela fé, sem duvidar, você receberá? Creia que tudo que você fala, você recebe. A palavra de Deus diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Se nós queremos ver longos dias, se nós queremos ver longevidade de dias, nós temos que confessar a longevidade de dias. Se você quer viver 120 anos, como muitos dizem, eu quero viver 120 anos, comece a confessar. Não fique com medo do fim do mundo, não fique com medo do mundo acabar, confesse: eu vou viver até os meus 120 anos com fartura, com longevidade, com longura de dias e com saúde. Declare a palavra, declare pela fé que você vai ver os filhos de teus filhos. A palavra diz: verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Declare a palavra, declare pela fé o que está na palavra. Você anda pela fé e não pelo que você vê. É muito fácil nós andarmos pelo que nós vemos. É muito fácil, o ser humano é guiado muitas vezes pelos seus 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. E pelos 5 sentidos da alma que me fugiu a memória enumerar aqui. Mas temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de fé. Tanto que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:13: e temos o mesmo Espírito de fé, o qual diz: cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também nós falamos. Creia que as suas orações serão respondidas. Creia que as suas orações serão ouvidas. Não chegue a Deus
pensando que as suas orações vão bater no teto. Não, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé que as suas orações chegarão ao trono de Deus. Tenha fé de que Deus responderá às suas orações. Talvez você diga, eu não consigo orar tanto tempo. Esforça-te, faze conforme as tuas forças, como diz no livro de Eclesiastes. Se você aguenta orar 15 minutos, 30 minutos, ore. Na medida do tempo, Deus acrescentará o tempo da sua oração. Deus acrescentará forças a você. Ele diz em Isaías 40:29, dá forças ao cansado e revigora as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e caem, os velhos cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles correm com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Tenha fé, declare pela fé. Nos Estados Unidos houve uma história de um jovem que, com seus 17 para 18 anos de idade, ele disse que os médicos deram um diagnóstico a ele que ele não sobreviveria, que ele teria uma enfermidade no coração incurável. E um dia ele, meditando na passagem de Marcos 11:23, ele declarou pela fé que ele não morreria doente. E ele passou a caminhar, ele saiu do leito com o coração talvez deformado e passou a caminhar declarando a palavra. O inimigo tentou sussurrar a ele que ele estava errado, mas ele declarou a palavra. E esse rapaz saiu curado, para espanto de todas aquelas pessoas que ali o viam, da sua família, e até o seu pastor, que era tradicional e dizia que ele iria morrer. Este rapaz, muitos anos depois, se tornou o famoso pregador Kenneth Hagin. Creia que as suas orações são respondidas. Você tem que declarar pela fé. A palavra de Deus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. Declare a palavra de Deus. Declare pela fé. Declare as promessas de Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo ali era o Logos, era o Espírito de Deus. Mas o Logos se encarnou na palavra, e a palavra se tornou rema, se tornou uma palavra viva. 1 João 1,1 diz, o que era desde o princípio, o que contemplamos com nossos olhos, o que vimos, que ouvimos, e as nossas mãos tocaram do Verbo da vida, porque a vida esteve entre nós e nos foi manifestada. Creia que Jesus Cristo, Ele é a palavra viva. A Bíblia não é somente um livro escrito, não é um livro de histórias. Ela precisa se tornar um livro vivo na sua vida. Do contrário, ela será apenas um livro histórico, um livro teológico, um livro de historinhas. Você quer que a Bíblia seja um livro de história para você? Ou você quer que a palavra se torne um livro vivo, um livro prático? Comece a declarar a palavra. Comece a declarar versículos como o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá as minhas necessidades, cada uma delas, segundo as suas riquezas em glória. Bendito Deus e Pai de meu Senhor Jesus Cristo. Fale na primeira pessoa, o qual já me abençoou com todas as bênçãos nas regiões espirituais em Cristo. Ou se você quiser, diga cada bênção espiritual. Declare a palavra, declare pela fé palavras de bênção, declare os salmos, declare os provérbios, declare que a morte e a vida estão no poder da sua língua, e se você a ama, você comerá do seu fruto, e declare bênçãos. Provérbios 18:20 diz que do fruto da boca do homem, o homem se fartará, dos renovos dos seus lábios ele estará satisfeito. Declare pela fé a palavra. Não fique acanhado, não fique medroso. Jesus disse em João 14:13-14, tudo que pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tenha fé de que as suas orações serão respondidas, de que tudo que você pede, Jesus responde.
Se você tem pedido que Jesus transforme a sua vida, transforme o seu caráter, te mude em uma nova pessoa, persevere na oração, crendo que Jesus pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua vida. Ou às vezes você clama apenas assim o seguinte: Senhor, me ajuda porque eu sou fraco, me ajuda, Senhor. Às vezes as únicas palavras que saem é Senhor, me ajuda. E o Salmo 107, versículo 5, diz o seguinte: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. Salmo 107, versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas necessidades, de suas dificuldades. No versículo 20 diz: e enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. A palavra de Deus foi enviada. Antes de Jesus vir à terra, Moisés profetizou sobre... Davi profetizou sobre Jesus. Ele profetizou sobre a palavra que viria e curaria. O Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Pai disse, na pessoa do Senhor Jeová, o Senhor Jesus Cristo disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, inclinares os ouvidos para os teus mandamentos, nenhuma das enfermidades que pus sobre o Egito porei sobre ti, porque eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Você pode tomar posse dessas promessas, você pode crer pela fé de que tudo que, como diz em Lucas 15, tudo que o Pai tem é seu. Você pode declarar pela fé que você está curado das enfermidades. Você pode declarar pela fé e pode remover montanhas pela fé, como foi dito aqui nesta gravação de áudio. Você crê que tudo que você falar, crendo, acontecerá? Creia. Como diz Provérbios 23, 6a, como imaginou na sua alma, assim ele é. Jó, no capítulo 3 do seu livro, ele diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu temia aconteceu. Não crie medo, porque o medo é uma fé negativa. O medo, a dúvida, atraem coisas ruins para a sua vida. Isso aqui não é uma física quântica, isso aqui não é uma ciência mística, isso é a palavra de Deus sendo pregada, é a palavra da fé. Declare a palavra. Declare pela fé as promessas da palavra. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não faria, e tendo falado, não cumpriria? Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Declare a palavra, declare, comece a falar: assim diz o Senhor, e cite a palavra. Está escrito. Lembre-se que Jesus venceu o inimigo no deserto citando: está escrito. Cite a palavra de Deus e declare pela fé o que está escrito. Declare que nem só de pão você viverá, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Declare vitórias. Não ande mais cabisbaixo, não ande mais derrotado, não ande mais derrotada. Deus não quer te ver triste, Deus não quer te ver cabisbaixo, Deus não quer te ver cabisbaixa. Deus quer te ver andando em vitórias. E eu tenho aplicado esse princípio à minha vida. E posso dizer que sou mais do que vencedor em todas as coisas por aquele que me amou. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Talvez muitos venham a interpretar esses versículos como: virão sofrimentos, virão tribulações, mas também virão vitórias. E o mais importante de tudo é que não olhemos para as tribulações, mas olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós olhemos para Jesus, como está em Hebreus 12:2, desprezando toda afronta e sempre declarando que andamos em vitória, que andamos vitoriosos em Cristo, como está em 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que em Cristo nos faz triunfar. Que o nosso Pai te abençoe e te guarde e te ilumine. Eu sou seu amigo em Cristo, seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique em paz.
Paz seja convosco. Amém, amém e amém.